E a gente fala agora sobre os acessos ao município de Cachoeira do Sul. Final de semana de muito trabalho no conserto das rodovias gaúchas, em especial a BR-153, nas proximidades da Ponte do Fandango. O Bernardo Miller fala ao vivo de lá com as informações sobre essa recuperação e também a expectativa de liberação desse trecho. Bernardo, boa tarde. Olá, Daniel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o NT Sul nesta segunda-feira, início de semana. A gente segue atualizando a condição das estradas, dos acessos à Cachoeira do Sul. A gente fala do principal acesso aqui ao município, na BR-153, onde durante o final de semana, ainda na sexta-feira, o DENIT iniciou a recuperação desse trecho que dá acesso ao município aqui nas proximidades da Ponte do Fandango. Ao fundo a gente pode perceber que a água ainda toma conta das várzeas aqui do entorno da cidade e essa recuperação do DENIT começou na sexta-feira lá naquela ponte, no banhado Nossa Senhora de Fátima. Os trabalhos e os serviços de recuperação dessa cabeceira da ponte sobre o banhado começaram ainda na sexta-feira e prosseguiram durante o final de semana. As equipes atuaram na recomposição dos aterros e pavimento do segmento da rodovia em que já possui esse acesso liberado. Obviamente que não para veículos, porque ainda existe a condição do asfalto logo na sequência, nas proximidades da Ponte do Fandango, onde a gente mostrou na semana passada, na sexta-feira, todo o estrago que a água fez nesse trecho aqui da BR-153, nas proximidades da Ponte do Fandango. Esse trabalho também começou na sexta-feira, nos quilômetros 405 e 412 aqui da BR-153, nas proximidades da Ponte do Fandango. Essas atividades que devem prosseguir agora durante essa semana, para já na sequência, depois de concluído esses acessos, o DENIT estipula liberar pelo menos a passagem de pessoas e veículos leves. Vale destacar que ainda será feita uma avaliação da parte estrutural da Ponte do Fandango, que, como vocês acompanharam nas últimas semanas, a água chegou a passar por cima da ponte, teve água no trecho onde ela foi atingida pelo Rio Jacuí, diante da condição elevada do rio. A gente mostrou isso durante o NT Sul e agora, nessa semana, o DENIT deve vir à Cachoeira do Sul fazer uma avaliação estrutural da Ponte do Fandango. Falando de outro acesso à Cachoeira do Sul, na ERS 403, a gente segue atualizando, mas a condição ela não mudou. Quem sai de Cachoeira do Sul para Rio Pardo consegue chegar no município vizinho pelo menos até a entrada. Por quê? Lá em Rio Pardo, na ponte que dá acesso ao município, ainda tem água do Rio Pardo sobre as várzeas e também sobre a rodovia. Então, esse condutor que sai de Cachoeira do Sul, ele consegue passar pela ponte do Rio Botucaraí, na 403, seguir até a cidade histórica, mas não consegue chegar de veículo até o município de Rio Pardo, só de barco, diante da elevação do Rio Pardo, ali naquela região. E também falando da RSC 287, a Rota de Santa Maria segue na recuperação desses trechos na extensão do município de Santa Maria até Tabaí. Até o momento, aqui na região de Cachoeira do Sul, 7 pontos já foram recuperados. São eles ali nas proximidades de Venâncio Aires, na ponte sobre o rio Taquari, mais perto aqui de Cachoeira do Sul, em Veracruz, na ponte sobre o rio Pardinho, também em Candelária, na várzea do Rio Pardo, tráfego liberado ali na ponte. Vale destacar que o Rio Pardo subiu naquela região, então uma nova avaliação será feita nessa semana para dar a condição ou não de continuar com esse tráfego liberado ali em Candelária. Também a gente destaca em Novo Cabrais, na ponte sobre o Arroio Rincão dos Cabrais, em Paraíso do Sul, ponte sobre o Rio Porta e também em Restinga Seca, na ponte sobre o Cerro Chato e também no acesso de Restinga Seca. Em meia pista, em Santa Maria, no quilômetro 227, em recuperação
ponte sobre a várzea do Rio Pardo em Candelária, que são 2 trechos que foram atingidos, um já recuperado e o outro em obras nessa semana ainda, e também o trecho no Arroio Barriga, em Paraíso do Sul. A interdição acontece em Venâncio Aires, entre os quilômetros 55 e 60, em Candelária, do 136 ao 138, em Paraíso do Sul, do 167 ao 169 e também em Santa Maria, outro ponto que está interditado. A gente atualiza esses acessos à Cachoeira do Sul, lembrando que quem vem da região ali do Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari e também da região metropolitana, o caminho mais utilizado é por Sobradinho, pegando a RS 400, descendo ali a região Centro-Serra e saindo na 287 antes de chegar ao município de Candelária. Esse trajeto bastante extenso que vem sendo utilizado pela maioria dos condutores. Daniel, então a gente segue atualizando as condições das estradas, os acessos à Cachoeira do Sul, dando prioridade à BR-153, principal acesso aqui do município. O DENIT deve iniciar essa semana em um forte trabalho de recuperação, principalmente nas proximidades da Ponte do Fandango, e a Ponte do Fandango deve ser avaliada nessa semana para liberar ou não o tráfego de veículos leves, pelo menos ainda nessa semana aqui no município de Cachoeira do Sul. Daniel, eu volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações, e nós igualmente ficamos na torcida, né? Queremos ver a Ponte do Fandango liberada, a 153, acesso principal ao município de Cachoeira do Sul, que essa vistoria seja feita na ponte também, para que a travessia aconteça com segurança. Enquanto isso, como o Bernardo mencionou, não é? Esse acesso pela RS 400, ele aumenta de uma maneira absurda, né? Quem de fato precisa se locomover, fazer aí um trajeto à Cachoeira do Sul, e mesmo para o transporte de mantimentos, né? Insumos que são básicos, o acesso também não é tão simples. Mas, Deus quiser, teremos boas notícias sobre esse acesso para essa semana.